Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 17 de maio de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Então, para começar, vacinação. Essa semana a gente chegou a 2.716.000 pessoas já vacinadas com uma dose e mais de 1.134.000 pessoas com as duas doses da vacina no Rio Grande do Sul. Como vocês sabem, Rio Grande do Sul, proporcionalmente à sua população, é o estado que mais vacinou na média das duas doses. Aqui um total de quase 4 milhões de doses. Claro, podia ser mais. A gente sabe que a vacinação tá meio que estabilizada, a gente tinha que estar acelerando mais. Se continuar nesse ritmo, vai demorar ainda muito para a gente conseguir vacinar 100% da população, e o que a gente mais quer... Olha só, quantas doses a gente precisa para vacinar 100% da população? Na faixa de 20 milhões de doses, porque é umas 10 milhões de pessoas no Rio Grande do Sul, um pouco mais, claro que tem aquela questão de crianças que não podem ser vacinadas, mas enfim, a gente precisaria de 20 milhões de doses, e a gente recém está chegando em 4, então a gente ainda teria 5 vezes o trajeto para percorrer do que a gente já percorreu. Então em 4 meses ainda faltariam 20 meses, é muito, a gente tinha que estar acelerando, por isso que a gente está falando, tem que acelerar mais. É o estado que mais está aplicando doses? Sim, é o estado que mais está aplicando doses, mas mesmo assim tínhamos que estar aplicando mais. Claro, tem um gargalo aqui, que são as doses recebidas. Aqui nas minhas contas, a gente já aplicou 71% das doses, o estado calcula 77% porque ele não distribuiu todas as doses. Ó, tem 500 mil de doses que está com a Secretaria Estadual da Saúde e ainda não enviou para as secretarias municipais. Mas enfim, das doses que a gente tem, a gente já aplicou 71%. E essas 156, aliás, esse 1.566.000 doses restantes são doses, imagino que uma boa parte delas sejam doses reservadas para a segunda dose das pessoas que vão precisar mais adiante. Mas enfim, essa semana a gente recebeu quase 500 mil de doses, 496 mil doses, o que é 39% acima da média das últimas semanas. A nossa média das últimas semanas é 356 mil doses recebidas por semana. Então essa semana a gente conseguiu receber mais doses do que a média. Isso que a gente quer ver. Mas olha só, a gente aplicou abaixo da média. A nossa média de doses por semana é 440 mil doses por semana. Essa semana a gente aplicou um pouco mais do que 350 mil. Então a gente tem que acelerar, mas essa semana a gente inclusive desacelerou. Vamos esperar que aumente aqui as doses recebidas e também as doses aplicadas. E aproveitar, pessoal, ontem eu estava conversando com um amigo meu e eu falei um negócio para ele, porque ele já pode se vacinar contra a Covid-19, mas ainda não tinha se vacinado. Ele tem comorbidades, enfim, e ele estava meio assim, mas será que se eu me vacinar agora eu não vou estar tirando a dose de alguém que precisa mais? E eu falei para ele, olha, não, porque todas as pessoas com 60 anos ou mais já podem se vacinar, e uma boa parte delas já se vacinou. Então agora a gente está vacinando exatamente esse grupo, das pessoas abaixo de 60 anos, no caso, tá na faixa dos 35, 40 anos, 33 em algumas cidades, anos com comorbidades, e se tu tem a possibilidade de te vacinar, vai lá e te vacina. Claro, não estou dizendo para aquela coisa que tem muita gente infelizmente fazendo, correndo atrás, vou arranjar um atestado. Não é isso, isso eu não acho certo. Mas só que se a pessoa tem a comorbidade, minha opinião pessoal é, pega o atestado, vai lá e se vacina, até porque aí tu vai estar criando uma barreira para ajudar na proteção da sociedade inteira. Quanto mais pessoas vacinadas hoje, melhor. Claro, respeitando o plano de imunização. Não é o melhor plano de imunização, mas é o que temos e a gente tem que respeitar. Isso que eu imagino, tá, pessoal? Mas enfim, chega de vacinação. Vamos lá, vamos dar uma olhada nos dados da Covid-19. Essa semana a gente chegou a 1.031.000 casos, então a gente teve um avanço um pouco menor do que nas semanas anteriores. Isso aqui é uma coisa bem positiva. Menos de 24 mil novas confirmações nos últimos 7 dias aqui no estado. Se a gente vê o número de casos confirmados por dia, a gente vê que a gente passa aqui por um período bem longo, aqui o que 7 semanas mais ou menos de relativa estabilidade. Claro que tem
subidas e descidas, né? Mas essa semana a gente chegou no menor patamar das últimas semanas. Fazia bastante tempo que a nossa média não baixava de 3.500 casos por dia. Até a gente ainda continua num patamar muito alto. Lembra que no auge do ano passado a gente chegou ali no 2.200. Então 3.400 comparativamente com toda a nossa situação ainda é muito alto. Mas só que se essas 3 semanas estiverem indicando que a gente realmente está diminuindo e que daqui a pouco a gente vai voltar para esses patamares, eu acredito que esse 3.400 é um número razoável, uma coisa boa. Espero que a vacinação consiga fazer aqui no Rio Grande do Sul como um todo o que já vem fazendo em Porto Alegre, que está diminuindo a patamares bem abaixo dos mínimos do ano passado. Então, Porto Alegre está um pouquinho melhor nessa situação do que o Rio Grande do Sul, que ainda não conseguiu baixar nem do auge do ano passado. Então, tem que baixar mais o número de casos no estado. Aliás, deixa eu comentar mais um detalhe, né? Me lembrei agora, os dados do Rio Grande do Sul continuam absurdamente represados. Isso é uma verdade. Então, essa queda aqui talvez esteja indicando que há umas 3, 4 semanas atrás é que a gente estava num período mais de queda e que talvez agora realmente a situação do Rio Grande do Sul esteja mais próxima da realidade de Porto Alegre. Mas só que como os dados aqui são tão atrasados, tão atrasados, a gente não consigo fazer essa visualização para trazer aqui para vocês. Então, o que os números estão mostrando é isso. Estamos num período que a gente está começando a decrescer, mas ainda não atingimos patamares bons. Talvez já tenhamos atingido, só a gente não saiba disso. Tô torcendo que seja isso. Mas enfim, as próximas semanas vão mostrar, né? Que mais? Número de casos ativos a gente deu uma leve diminuída, foi para 14.346 e os óbitos nessa semana a gente chegou a 26.685 óbitos. Aqui também tem represamento, esses óbitos não são exatamente todos dessa semana, mas a boa notícia é que a gente está diminuindo. Se a gente olhar aqui as médias dos óbitos, a gente vê uma tendência de queda mais consistente do que a queda dos casos. Olha só, todas as semanas a gente caindo, nessas últimas 3 semanas, pelo menos 9, 10%. Aqui já é uma queda real. Se a gente ficar caindo de 10 em 10%, já é alguma coisa. O melhor seria cair mais, né? Óbitos a gente quer que despenque. Lembrando que o auge lá de 2020 era na faixa de 500 óbitos por semana, então a gente ainda está com pelo menos 50% a mais do que a gente já esteve no pior momento de 2020. Em outras palavras, ainda é uma quantidade muito alta de óbitos, não é de se comemorar 752 óbitos nessa semana. O que dá para comemorar é que a letalidade está voltando aqui para a faixa dos 3% e que a gente está tentando diminuir, está numa tendência de queda do número de óbitos. A testagem no Rio Grande do Sul, aquela coisa de sempre, pouquíssimos testes PCR proporcionalmente e pouquíssimos em valor absoluto, com uma positividade absurdamente ruim. 35% é muito alto. Positividade de Porto Alegre conseguiu baixar pela primeira ou segunda vez desde o início da pandemia de 15% nessa última semana. No Rio Grande do Sul, 35%. Rio Grande do Sul não está testando legal como estado. Talvez algumas regiões especificamente estejam conseguindo, como Porto Alegre. Também não tá bom, mas só que tá melhor do que a média estadual. Enfim, pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha para falar essa semana. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, que nem eu já disse. Se puder, vai lá e te vacina. Se não puder, também tranquilo, vamos esperar, vamos continuar com a máscara, vamos continuar tentando se distanciar quando a gente sai na rua e, se possível, ficar em casa o máximo que der, tá? Mas enfim, era mais ou menos isso. Se cuida, muito obrigado e até a próxima.